Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Desculpa pelo atraso, mas a São Pedro resolveu dar uma chuvinha agora. Bom, agora a gente vai começar a palestra do Igor. Ele vai falar aqui sobre o cenário de segurança de Kubernetes, um tour completo por cada conceito-chave. Então, Igor, bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro de tudo, agradecer. Prazer estar aqui. Como ele comentou, meu nome é Igor. Fazer um pouco mais rápido aqui. Primeiro, também, desculpa pelo atraso. A gente estava no restaurante e começou a chover. Não conseguia sair. Ixi, saiu. Conferindo aqui. Fazendo uma apresentação rápida aqui, meu nome é Igor, eu sou Solutions Architect numa empresa chamada Orca Security, é uma empresa de cibersegurança de fora do país, a gente vende um produto de cibersegurança. Eu iniciei minha carreira há 7, 8 anos atrás, trabalhei muitos anos com desenvolvimento, trabalhei alguns anos na AWS focado em cloud, e agora fazem mais ou menos 2, 3 anos que eu venho trabalhando nesse setor de cybersecurity, muito voltado para cloud e para Kubernetes. Ao longo da minha carreira, eu contribuí para alguns projetos open source, trabalhei alguns anos atrás com o Argo CD, trabalhei com o Carpenter, e minha mais recente contribuição era para um software chamado Falcon, que é da antiga empresa que eu trabalhava. Todos esses softwares são open source, softwares que estão dentro do guarda-chuva da CNCF. E eu também tenho o título de Kubastronauta, embora tá para expirar e provavelmente eu não vou renovar, mas é um título para quem tem as certificações de Kubernetes. E também algo da minha vida pessoal, eu sou praticante de Jiu-Jitsu. Bom, aqui estabelecendo alguns objetivos. A ideia é que hoje, primeiro, para entender quem que hoje trabalha aqui com Kubernetes no dia a dia, de vocês que trabalham com Kubernetes, qual que é o contato que vocês têm com segurança? Tem alguém que é responsável pela segurança do Kubernetes hoje? Ou acaba trabalhando mais com uma visão de plataforma como um todo? Beleza? Então, aqui a gente está estabelecendo alguns objetivos, que é justamente entender quais são todas as opções e o que é o Kubernetes Security, né? O Kubernetes é um produto super complexo, e quando a gente fala de segurança no Kubernetes, a gente acaba olhando para vários âmbitos diferentes. A ideia de hoje é desmistificar um pouco desses pontos e falar de todas as possibilidades e todos os pontos onde a gente tem que lidar com segurança dentro do Kubernetes. E aqui no final a gente tem, por exemplo, algumas perguntas que, se tudo der certo, a gente vai ter elas respondidas até o fim da apresentação. Então, por exemplo, por que hoje é necessário a gente ter image signing? Por que essa tecnologia é utilizada? E qual o problema que essa tecnologia está tentando resolver? Falar um pouco também sobre supply chain attacks, entender o que é um ataque de supply chain, e entender por que você precisa estar hoje lidando com isso, e também entender se você tem visibilidade dentro do que está rodando dentro do seu Kubernetes Cluster. Muitas das vezes a gente tem inúmeras empresas rodando toda uma infraestrutura dentro do cluster Kubernetes, e às vezes a gente nem para pensar que é um dos pontos mais sensíveis de um ambiente cloud hoje em dia. Então, o Kubernetes é onde vai estar rodando as suas aplicações, eventualmente o runtime que vai estar lidando com os seus dados. Se você lida com dados sensíveis, essas aplicações que estão rodando no Kubernetes são elas que vão estar acessando esses dados. Então, a questão de você estar protegido dentro do Kubernetes é algo que vem cada vez mais aumentando, e a gente vai estar falando sobre isso hoje. Primeiro de tudo, a gente vai dividir a apresentação em alguns tópicos. No fim do dia, eles vão se relacionar eventualmente, mas a gente vai estar falando majoritariamente desses 5 pontos. Então, a gente vai estar falando sobre autenticação e autorização no Kubernetes, que é toda a parte de RBAC, que é entender quem pode fazer o quê e como dentro do seu cluster. Isso está colocado aqui em primeiro de propósito, porque tudo começa com uma boa autorização e autenticação. Se todo mundo tem acesso para fazer tudo, fica muito difícil você se defender dentro do seu ambiente. Então aqui a gente vai falar sobre Least Privilege, vai falar sobre boas práticas e sobre configurações. Segundo ponto, a gente vai falar sobre Secrets Management, que também é algo super importante, porque no fim, você tem uma aplicação que está rodando dentro do seu cluster Kubernetes, essa aplicação geralmente ela precisa de chaves para se autenticar. Seja se autenticar... Olha o pessoal de TI da empresa me forçando a atualizar o PC. Desculpa, pessoal. Então, a Secrets é algo que vai dar acesso a sistemas externos, certo? Falando, por exemplo, a gente vai ter senhas de banco de dados, a gente vai ter API keys de OpenAI, a gente vai ter API keys de sistemas externos que a gente precisa se comunicar. Então, conseguir gerenciar essas secrets de maneira efetiva é algo chave também. Porque tudo que um atacante precisa hoje é que você dê uma secret para ele
e hoje no universo de cloud ele vai conseguir causar um estrago enorme na sua infraestrutura só tendo essa secret. Porque diferente de antigamente, onde a gente tinha servidores físicos e o acesso era muito diferente, hoje na cloud é tudo aberto por padrão. A cloud ela não é feita para ser segura, ela é feita para ser fácil para usar. Por isso que quando você vai criar uma EC2, por default você vai ter um security group aberto. No on-premise é tudo diferente. No on-premise nada funciona por padrão. Você precisa ir lá e abrir porta e criar fluxo de network. Na cloud é o contrário. Por isso que esses temas de cybersecurity vêm cada vez mais estando em alta e empresas como a empresa que eu trabalho vêm sendo fundadas. Inclusive essa empresa é de 2019, algo super recente, e já tem aí uma série de clientes só vendendo esse tipo de coisa. O terceiro ponto é falar sobre hardening misconfigurations. Então aqui é literalmente falar, cara, o que você tem disposição dentro do seu OS, o que tem dentro do seu container, quais são as aplicações que estão rodando lá dentro. De fato, eu preciso ter tudo aquilo? Porque se eu falo para você, cara, ó, eu vou te dar acesso a um container e vou falar para você tentar extrair alguma informação sensível desse container. A primeira coisa que você vai fazer é tentar executar algum comando, algum cur ou alguma coisa para listar algum sistema operacional. Então, hardening é sobre tirar tudo que não é necessário ter dentro do ambiente runtime. Você não precisa ter um cur dentro de um container. Para que você vai ter um cur lá dentro? Para troubleshooting é ótimo e é útil que você tenha isso, mas também quando alguém que é do mal atacar o seu container, ele vai com certeza agradecer que aquele cur está lá dentro, pronto para baixar uma biblioteca maliciosa, pronto para fazer uma execução via rede. Então, hardening é sobre tirar o máximo que a gente consegue do OS, do container, das imagens, ao mesmo tempo sem impactar, porque também não dá para tirar tudo. A gente começa a tirar coisa demais, aí começa a ter problema de compilação, vai tirar aquelas libs, o must, um monte de coisa que é utilizado por debaixo dos panos para compilar aplicações e executar. Então, hardening é sobre tirar o máximo sem dar problema para o ambiente. A gente também vai falar de runtime protection. E runtime protection é o quê? O que está acontecendo agora? Tem alguém executando algum comando dentro do meu container? Tem alguém com um shell executado ali dentro que está fazendo algumas coisas? E ter a visibilidade disso. Então aqui a gente vai falar de softwares como, por exemplo, o Falcon, que é um software justamente voltado para Runtime Threat Detection, e serve para garantir que tudo que acontece dentro do seu ambiente, tudo que a gente como DevOps tem acesso a fazer, a gente tem que estar monitorando isso de qualquer forma. Porque quem mexe com Kubernetes aqui sabe que o poder que a gente tem em mãos é enorme. Se você me dá acesso hoje a um worker node de Kubernetes e falar, derruba todas essas aplicações. Cara, é 5, 10 comandos, a gente derruba tudo, fecha a porta, fecha a firewall e consegue zoar tudo. Então a ideia é entender o que está acontecendo dentro desse ambiente e ter visibilidade. E garantir também que alguns eventos que não deveriam estar acontecendo estão monitorados e até eventualmente bloqueados. Então, por exemplo, se alguém entrar hoje dentro da sua infraestrutura e matar um container direto de dentro do OS, vocês teriam visibilidade disso? Isso iria gerar um evento para alguém? Ou até mesmo algum software iria prevenir a pessoa de fazer isso, bloquear isso em tempo de execução? Se você não tem nenhuma ferramenta de runtime protection, você acaba não estando se defendendo desse cenário. E o último, mas não menos importante, inclusive eu diria que hoje em dia é um dos mais importantes, que é supply chain protection. Então, supply chain é você garantir que o que está rodando dentro do seu ambiente foi de fato você que buildou, você que criou dentro de casa, ou caso você não criou dentro de casa, você tem plena ciência de que você está executando ali aquilo. O que está acontecendo muito hoje é o quê? Pessoas criando imagens falsas de software para que você rode no seu ambiente sem saber, pessoas criando cópias de biblioteca maliciosas, pessoas hackeando mantenedores de bibliotecas famosas do GitHub, que a gente vai estar falando mais para frente, para criar versões erradas desse software, para criar versões que fazem a mesma coisa, só que além disso pegam e jogam sua key para um servidor remoto em algum lugar. Então a gente vai estar falando no detalhe de cada um desses 5 pontos. Primeiro de tudo é RBAC, certo? Então antes da gente entrar nos detalhes de RBAC, vamos tentar entender um pouco o que é RBAC dentro do Kubernetes, e tudo pode se resumir a esses poucos objetos que a gente tem aqui. O Kubernetes é nada mais nada menos do que uma coleção de objetos, e esses objetos são os objetos responsáveis por gerenciar todo o RBAC dentro do Kubernetes. RBAC, para quem não sabe, é Role Based Access Control, que é o acesso baseado em roles, certo? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem roles na esquerda, roles e cluster roles. A única diferença entre eles é cluster role serve para dar um acesso ao nível do cluster, então é um acesso que vai permear todos os namespaces, e a role, ela geralmente é um objeto que a gente chama de namespace. Então ela só existe dentro de um namespace e ela só dá acesso dentro de um namespace, certo?
A role é o que vai falar o que você pode fazer. Então, por exemplo, aqui a gente tem a role 1 e 2, certo? Vamos supor que uma role está dando acesso a criar pod e a outra role está dando acesso a deletar pod. Mas a role sozinha, ela não serve para nada. A gente precisa de um segundo recurso, que é quem vai atachar, que é quem vai fazer binding dessa role para um recurso. Então a gente tem aqui na direita a service account, certo? Esse carinha aqui. Ali a gente também poderia ter usuários e grupos, que é a maneira que a gente tem para dar acesso a pessoas, né, a entidades físicas para Kubernetes. Mas falando de workload, tudo isso vai ser atachado, vai ser bindado a uma service account. E aí a gente tem os outros objetos aqui intermediários, que são cluster role binding e role binding. O role binding, obviamente, vai bindar uma role para uma entidade, e o cluster role binding, ele vai bindar uma cluster role para alguma entidade. Não sei que outra palavra usar aqui, eu não sei bindar, mas espero que esteja claro aqui, né? Jogar todo mundo junto. E aí, uma vez que a gente tem esse processo, a gente coloca essa service account no pod, e aí o pod tem acesso. Então, exemplificando aqui, a gente precisa que aquele pod tenha acesso a listar deployments dentro do Kubernetes, certo? A gente desenvolveu uma aplicação Python ou Go, por exemplo, que se comunica com o Kube API Server, e essa aplicação é responsável por listar deployments. E como que a gente dá acesso a ela? A gente cria uma role, essa role ela vai ter lá literalmente falando deployments list true, falando que, o que ela pode fazer. A gente vai pegar um role binding e bindar esses dois juntos, e aí a partir disso, aquela service account ela vai estar permitindo que aquele pod faça aquilo. Por padrão, todo pod que você cria, ele vem com o que a gente chama de default service account. Então, a primeira boa prática que a gente fala sobre isso é... Na verdade, não é a primeira, é a terceira, mas uma coisa muito importante aqui é nunca crie bindings para Service Account Default. Por quê? Porque todo pod usa a Service Account Default por padrão. Então, todo namespace vai ter uma Service Account chamada Default, e todo pod que você cria e você não fala para ele para usar outra Service Account, ele vai utilizar essa. Se essa Service Account tiver acesso, você está falando que todos os pods dentro do seu cluster vão também ter acesso ao que quer que seja que essa Service Account consegue utilizar. Então, uma das boas práticas é nunca crie bindings para Default Service Account. Sempre que você quer utilizar, quer dar permissão para um workload acessar alguma coisa, você cria uma Service Account específica para ele e você dá o acesso específico que ele precisa ter. E uma outra coisa também super importante, o que é o acesso aqui, né? Que tipo de acesso que a gente está falando? Esse acesso aqui, geralmente, ele é dado para softwares que precisam interagir com o Kube API Server. Então, todo software que precisa listar pods, criar coisas dentro do Kubernetes, fazer alguma coisa que necessita interação com o Kube API Server, você vai estar falando nesse fluxo. Só que a maioria dos softwares que a gente cria no dia a dia não precisa disso. Se você quer ter uma API em Python que roda em Kubernetes e fala com um banco MongoDB, você não precisa de Service Account nenhuma. Essa aplicação ela não está falando... Não sei se isso aqui está... Acho que está um pouco mais alto agora, né? Mas essa Service Account, essa aplicação, desculpa, ela não vai estar dando acesso a nada, ela não precisa dar acesso a nada. Então, nesse caso, na maioria das vezes, na maioria dos softwares que a gente está criando, você não precisa criar nada atachado a uma Service Account. Basta você utilizar a default e garantir que essa Service Account default não tenha nenhum acesso. A partir do momento que você vai lidar com algum software que precisa interagir com o Kubernetes, aí sim a gente começa a falar de Service Account, dar o acesso e fazer o binding apropriado. O outro ponto aqui de boas práticas isso daqui é um trade-off, tá? A ideia é, compartilhem ao máximo possível Service Account entre workloads, se eles precisam de acessos similares. Então imagina, por exemplo, que eu tenho 5 aplicações rodando dentro do meu cluster Kubernetes, e essas 5 aplicações elas precisam listar deployments. Não tem problema que você crie uma Service Account e reutilize ela entre as 5, contanto que elas vão utilizar o mesmo acesso. A partir do momento que uma dessas 5 precisa de um pouco mais de acesso, é melhor que você crie uma outra role, ao invés de você dar mais acesso àquela Service Account, porque você está resolvendo o problema de uma que precisava e está dando acesso permissivo para as outras 4 que não precisavam. E aqui vai ser sempre um trade-off. É o máximo de reuso, para que também não seja um processo chato pra caramba, ter que criar um monte de Service Account, um monte de recurso lá dentro,
mas ao mesmo tempo garantir que está usando e seguindo o formato de list privilege, né? Então aqui a gente fala que é um trade-off entre reusabilidade e list privilege. Garantir que a gente tem recursos coesos e ao mesmo tempo garantir que a gente não está dando mais acesso do que deveria. O segundo ponto é o que eu acabei de falar. Se o workload não precisa acessar o Kube API Server, o que é a maioria dos workloads, alguém que desenvolve aplicação nativa de Kubernetes que, por exemplo, precisa falar com o Kube API Server? Beleza, temos uma pessoa aqui só para vocês verem o quanto é incomum esse tipo de coisa. Os softwares open source que a gente tem dentro da CNCF, que são inclusive coisas criadas para rodar em Kubernetes, esses softwares geralmente são bons exemplos de coisas que precisam ter uma service account customizada. Porque esses caras eles precisam falar com o API Server, eles precisam fazer todo esse processamento. Tirando isso, a maioria, vocês nunca vão precisar lidar com isso. Um outro ponto também, que acaba envolvendo a RBAC, mas é até uma questão sobre multitenant, tem muita empresa que ao invés de criar, e não é nem ao invés, são decisões que você pode tomar em tempo de design do seu cluster, você pode sempre segregar tudo por cluster. Então eu tenho um time que lida com cartão de crédito, eu vou criar um cluster para esse time, eu tenho um time que lida com consórcio, eu vou criar um outro cluster para esse time. Uma das opções também é ter um único cluster e segregar o acesso via namespace. Então, quando você está nesse cenário onde você tem um cluster único e você está segregando as coisas via namespace, é sempre uma boa prática que você utilize roles diferentes e RBACs diferentes. Então, voltando àquele cenário, a gente tinha role binding e cluster role binding. No cenário que a gente está shareando as coisas entre namespace, sempre use uma role do namespace específico. E o último ponto, se você estiver utilizando alguma oferta gerenciada de Kubernetes, EKS, GKE, AKS, OKE, e cada dia nasce um novo, use sempre as estratégias que cada um dos providers oferece para fazer a autenticação. Então, por exemplo, para a AWS, aqui, que é o mais comum, a AWS oferece um esquema chamado Pod Identity, e isso permite que você associe identidades daquele pod com uma entidade na cloud. Então, se você precisa se comunicar, por exemplo, com um bucket S3, você pode associar um pod a uma IAM role utilizando o Pod Identity. Pod Identity é o que funciona para EKS, tem também para GKE, Workload Identity, e todos os providers vão ter alguma coisa que faz a mesma coisa e só tem um nome diferente. Então, sempre utilizem essas tecnologias quando vocês estiverem utilizando o Kubernetes gerenciado. Se não for gerenciado, não tem muito para onde correr, vocês vão ter que eventualmente usar outra coisa. Boa, o segundo ponto, falando sobre Secrets Management agora, né? Qual que é a ideia aqui? Geralmente, a maioria das empresas ela está guardando o secret em algum lugar externo. Então, tem gente que usa Key Vault, tem gente que utiliza HashiCorp Vault, tem gente que utiliza AWS Secrets Manager. E essas aplicações que estão dentro do Kubernetes, elas precisam de alguma maneira consumir essas secrets. Qual que é a maneira mais fácil e que todo mundo começa fazendo? Cara, tem uma secret no HashiCorp, eu preciso usar essa secret no Kubernetes, eu vou abrir um chamado para o time de segurança ou para qualquer time que seja, falar, pessoal, me passa essa secret, por favor, a gente vai jogar ela dentro de uma secret do Kubernetes, e nesse processo você já vê que tem uma falha de segurança, porque inicialmente você não tinha acesso àquela secret. Você teve que abrir um token, um ticket, qualquer coisa, para ter acesso àquilo. Tem maneiras melhores de fazer isso. Então aqui a gente tem um exemplo de um controller, certo? Isso daqui é uma arquitetura padrão utilizada por várias tecnologias diferentes. Uma das tecnologias que implementa isso é chamada de External Secrets, é uma ferramenta da própria CNCF, e ela tem uma ideia um pouquinho diferente, que é o quê? Ao invés de, para toda vez que você precisar de uma secret, você precisar requisitar isso para alguém, esse controller aqui ele faz um negócio mágico, que é sincar a secret que está nesse lugar externo, seja Secrets Manager, Key Vault, HashiCorp Vault, qualquer lugar, para dentro do seu Kubernetes. Então você vê que o que ele está fazendo ali? Ele está pegando as secrets do lugar externo, Cloud Provider API ou Vault, pensa nisso de maneira genérica, não se apega à tecnologia aqui, e ele está olhando as secrets que tem lá, e ele está olhando as secrets que são criadas aqui dentro. Nessa tecnologia específica do External Secrets, e cada uma funciona de um jeito, mas todas elas seguem o mesmo padrão, a gente simplesmente cria uma secret sem valor nenhum, sem o segredo lá, só cria o corpo da secret, porque uma secret ela é representada por 3 coisas dentro do Kubernetes. Annotations, metadata e o data em si. O data é o segredo, o resto é metadado, certo? Então a gente cria uma secret com o data vazio, sem saber do segredo, e eu anoto ela e falo, essa secret ela é para estar sincada com a secret ABC que está lá no meu vault. E esse controller ele vai fazer todo o trabalho para você
ele também está muitas das vezes ouvindo eventos de Kubernetes para poder manter isso em sync, né? Então, pô, criei uma coisa lá, ouve um evento e faz alguma coisa, Event-Based Architecture. Então, essa é a ideia. Uma das ferramentas que implementa isso, como eu comentei, é o External Secrets, mas várias outras tecnologias vão funcionar da mesma maneira. Caso você esteja utilizando algum provider específico também, a maioria dos providers vão ter uma implementação dessa. Então, o AWS Secrets Manager, por exemplo, tem um driver chamado AWS Secrets Manager for EKS, onde ele vai estar fazendo exatamente essa coisa, só que só funciona para Secrets Manager. A ideia do External Secrets é justamente ser agnóstico e funcionar com qualquer tipo de provider que vocês tenham. Boa, falando agora de boas práticas de Secret, a primeira coisa é a mais importante. Se tiver uma única coisa que vai ser bom para vocês aprenderem daqui hoje, é essa primeira linha. As Secrets no Kubernetes, elas são encoded, mas elas não são encrypted. E o que é isso? Encoded é algo que qualquer um consegue decodificar. No caso, essas Secrets elas são codificadas através de Base64. Você, sabendo mexer com o Base64, você decodifica e encodifica o que você quiser. Encrypted já é algo completamente diferente. É algo que exige uma chave de encriptação e você encripta aquilo com uma chave pública e você só decripta com a chave privada. É algo que, se você me dá a secret, vai aparecer números aleatórios para mim, até algo que lido por um robô, digamos assim, e não há nada que você possa fazer com aquilo. Só que, infelizmente, as secrets do Kubernetes são encoded. Ou seja, qualquer um que conseguir acessa a sua secret, por mais que quando você bate o olho, aquele monte de caractere feio, você dá um eco, passa a secret lá dentro, Base64-D, já era, você vai pegar o valor dali. Então, assumindo que essas secrets, apesar de chamarem secrets, não são tão segredos assim, a gente tem uma série de boas práticas. A primeira delas, que está linkada com o primeiro ponto, limite o acesso por RBAC. Só dê acesso a quem precisa de fato ler as secrets. O seu desenvolvedor, ele precisa ler as secrets? Não, ele precisa que a secret esteja lá presente para ser utilizada, mas ele não precisa ler a secret. O desenvolvedor nunca vai precisar ter acesso à sua senha do banco de produção, a menos que precise fazer troubleshooting, mas aí a gente já começa a falar de outras estratégias, de breaking glass, de acesso temporário. Por default, num ambiente seguro, ninguém deveria ter acesso ao seu banco de produção. Então, no caso aqui, a gente está falando de RBAC, quem seria o único componente que deveria ter acesso para ler a secret? Esse controller aqui. É o cara que lê a secret lá, ingere ela aqui dentro e mantém elas em sync. Mas, uma vez que a secret está lá, ninguém mais lê ela, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, use algum serviço como esse, External Secrets, para garantir o sync do seu vault com alguma outra coisa que você tenha. E até caso você não esteja utilizando um vault, o que eu acredito que a maioria das empresas estão hoje, comece a utilizar um vault, porque é a única maneira de você garantir que as coisas estão guardadas com criptografia, certo? Se alguém hackear hoje a HashiCorp, os seus dados estão criptografados. Se hackearem a chave privada mesmo, aí fudeu, não tem o que fazer. Mas se acontecer algo hoje, vocês ainda estão seguros porque todos esses dados estão criptografados. O quarto ponto também, acredito que a maioria já sabe, mas nunca coloquem secrets dentro de arquivo GitHub, certo? Até eu estava há um mês atrás trabalhando com um cliente e a gente estava mostrando para eles esse negócio de secrets. Aí a gente falou, cara, vamos de exemplo aqui digitar OpenAI API Key dentro do seu GitHub. Era um GitHub privado, a gente digitou isso lá na hora junto com o cliente e tinha tipo 700 incidências de OpenAI API Key aberto. Tudo bem que era uma organização privada do GitHub, mas pensa, tudo que eu estou te falando aqui não é só para te defender contra pessoas externas, é para te defender também contra pessoas internas. Tem pessoas aqui, por exemplo, que trabalham no Itaú da vida, a pessoa consegue, se não tiver segurança, causar um dano enorme e roubar milhões e milhões. Então nunca pensem que esse dado aqui tá ok porque está exposto só para o meu amiguinho do lado. A gente nunca sabe quem é e a gente está tentando fazer segurança contra tudo e contra todos. Não dessa forma de briga, mas essa é a ideia, se defender contra qualquer cenário. Então, nunca coloquem secrets dentro de GitHub. Nunca fazem commit de secrets. Hoje em dia já tem um monte de tecnologia para prevenir isso, o próprio GitHub, mas é sempre bom falar. O último ponto também, mesmo que você esteja utilizando uma secret do Kubernetes como environment variable, ou até mesmo como file system, isso nunca é 100% seguro, porque a gente, com acesso ao worker node, eu consigo acessar o meu container que está rodando por debaixo dos panos, ter acesso ao environment desse container, ter acesso ao file system desse container. Então, se você de fato tem uma secret que precisa ser 100% segura, e mesmo assim 100% não tem nada, se você dá acesso ao worker node para alguém que tem conhecimento,
a pessoa vai conseguir extrair aquela secret, não tem o que fazer, mas o melhor é o quê? Limitar por RBAC, e se você tem alguma secret que é de fato uma secret, não pode vazar de jeito nenhum, ou você tem que seguir algum compliance framework, por exemplo, de PII, de acesso de cartão de crédito, a maneira mais segura é loadar isso em memória. Significa o quê? Dentro do seu código de aplicação, você vai se comunicar com alguma coisa e guardar aquela secret em memória. Ainda não é seguro, porque um memory dump vai dar um dump na memória, você vai ver tudo que está lá. Vai ver as variáveis, o hexacode lá, e é o que eu falei, quem tem conhecimento vai fuçar ali, vai conseguir extrair sua secret. Mas você tem que garantir que ninguém nem tenha acesso para chegar lá, que ninguém nem esteja com acesso, principalmente acesso sudo, dentro do seu worker node, certo? Aqui eu já comentei isso, né? O jeito mais seguro de acessar essas secrets é fazendo o fetch dela dentro da aplicação e guardando em memória. E aqui a gente tem também algumas ferramentas que eu comentei, o External Secrets é uma delas. Uma delas, a gente também tem as implementações dos próprios cloud providers para fazer sua comunicação. E a gente tem uma outra ferramenta também chamada Sealed Secrets, que está ganhando bastante nome hoje em dia. Ela segue uma arquitetura um pouquinho diferente, ela segue mais uma linha de encryption, onde ela encripta a secret, joga ela para o GitHub, só que ela está encriptada de alguma forma. Então o dado está lá no GitHub, mas você não está vendo nada que significa algo para você, a menos que você tenha aqui. Aqui eu vou ter que passar dele, o pessoal está contando tempo. Aqui é a parte de hardening, né? Só para dar uma acelerada, qual que é a ideia? Aqui a gente tem uma imagem de container, certo? Então, quando a gente fala de container, a grosso modo, isso é a representação de um container. É um file system, certo? Um monte de pastinhas do Linux ali, uma comunicando com a outra, e isso geralmente vem da sua imagem base. A gente também tem duas configurações. Uma é o que a gente chama de configuração estática, que é geralmente o que está definido dentro do seu Dockerfile. Então, por exemplo, environment variables, ou o usuário que você pode setar lá, user root ou user qualquer que seja. E a gente tem também a configuração dinâmica. A configuração dinâmica é o que, apesar do que tiver no Dockerfile, é o que a gente injeta em tempo de runtime. Então, por exemplo, quando a gente vai executar um container com Docker, a gente digita lá Docker run e a gente pode passar uma série de flags. Se você dá um Docker run menos help, você vai ver lá que ele vai te trazer 50 opções de coisas que você pode fazer. E tudo que você faz em runtime sobrescreve o que está configurado de maneira estática. Então você definiu que o user era XYZ, mas a pessoa, na hora de rodar o seu container, ela falou que o user vai ser ABC. Vai ser respeitado sempre o que é injetado dinamicamente. E isso é basicamente a representação de um container, certo? O que é o processo de hardening? Como eu comentei, é você remover aquilo que não é necessário. Na maioria das vezes, e é já uma prática bem adotada, uma das coisas que o pessoal vem notando é o quê? A parte de app source code é algo que já não deveria estar presente em nenhuma imagem. Para que você vai ter o código da sua aplicação dentro da imagem? E lembrando que, para a maioria das linguagens, o código não é o que executa a aplicação. É o resultado de alguma compilação, seja Java, seja Go, seja Node. O software que você roda, ele não está lendo código, ele está lendo algo muito mais low level e que geralmente é o resultado da compilação. Então, a primeira coisa que a gente já pode tirar aqui é esse source code. Ter esse source code ali só vai me trazer dor de cabeça. Coisa boa não vai trazer. Eu já tenho acesso ao Git para ler o código. Eu já tenho ele na minha IDE. Não vai te ajudar em nada. Se tiver alguma secret lá, pior ainda. Certo? As outras coisas que eventualmente a gente pode vir a remover são esse monte de path de file system de Linux. Você vê aqui que eu tenho /tmp, /etc, /var, /run, e muita pessoa pode virar e falar, pô, mas qual que é o malefício de eu ter? Melhor eu deixar ele lá para ter pelo menos. Mas quando alguém atacar o seu ambiente, ele vai adorar que tenha um pedacinho de file system, como por exemplo o /tmp, que não tem nenhum permissionamento ligado a ele. Então, a melhor coisa que você pode fazer nesse cenário é sair de uma imagem dessa, que inclusive ali em vermelho também tem um package vulnerável, certo? E eu estou assumindo que esse package vulnerável não está sendo utilizado aqui para a nossa aplicação. Você pode sair disso para aquilo ali. Então agora a gente tem uma imagem muito menor. Você vê que a única coisa que eu tenho é o resultado do meu binário, certo? Então eu compilei a minha aplicação, eu só joguei o binário. Se isso for uma aplicação Java, eu peguei e joguei só o ponto .jar, certo? Eu não joguei nada mais, eu só joguei aquilo. E no caso do Java também, um exemplo a mais, tem muita imagem Docker que eu vejo que tem o Maven instalado. O Maven é responsável por buildar a aplicação. Só, cara, o seu container já está rodando, a sua imagem está buildada. Para que você vai ter um pacote de buildar a aplicação dentro do seu container? Algo completamente inútil, mas muito bom para o hacker que quer compilar alguma coisa na hora ali, às pressas, dentro do seu container. Então a gente saiu daquela imagem e a gente veio para essa imagem. Bem menor o file system, com o usuário setado, certo? Com o security context setado, prevenindo configurações erradas.
Então, e a mesma coisa que eu estou falando aqui se aplica para OS. Todas essas boas práticas de limitar o acesso, limitar quais são os paths disponíveis no file system, são algo que deve ser aplicado também para o file system, não somente para container. E aqui a gente tem também um exemplo de uma imagem, certo? Aqui a gente tem uma coisa muito importante. Vocês podem ver que a gente tem 2 steps de from, certo? Então, primeiro lá em cima, eu estou usando a imagem base do Golang 1.25. Por que eu estou usando o Golang 1.25? Porque eu quero buildar a minha aplicação. Para buildar uma aplicação Go, eu preciso ter o Go. Mas para rodar, eu não preciso ter o Go. Então, o que eu faço? O meu primeiro step, inclusive esse tipo de approach é chamado de multi-stage build. Então, no meu primeiro stage, eu só buildo. Eu buildo meu binário, eu executo aquele comando ali run, cgo, enable 0, go, os Linux. Aquilo ali vai gerar um binário para mim. Depois que eu já tenho esse binário criado, já não me importa mais Go. Agora eu não quero mais nada. Agora eu quero que minha imagem seja minúscula, rápida e segura. Então, o que eu faço? Eu estou usando uma imagem Alpine, uma das menores que tem hoje disponível. A única coisa que eu faço é adicionar CA Certificate, certo? Para você conseguir servir TPS. E aí eu só faço uma coisa. Eu jogo o meu diretório main para dentro do meu container e eu executo ele ./main. Essa imagem vai provavelmente ter tipo 25 MB e ser uma imagem super segura. Não tem sudo, não tem nada aqui dentro. Para um hacker atacar essa imagem, ele ainda consegue. É difícil fazer segurança. Mas a gente está pelo menos dificultando o trabalho deles. Certo? Pessoal, acho que é isso por hoje. Tinha mais só um ponto da parte de Runtime Protection para mostrar, mas dá para falar. Bom, aqui, rapidão então, a ideia do Runtime Protection é a seguinte. A gente tem um cenário aqui de alguém que veio do lado de fora do nosso ambiente, certo? Falou com o meu kubectl server para tentar deletar aquele container. Então pensa que alguém acessou o meu ambiente e o objetivo desse cara não é roubar dados, não é tentar jogar nenhum ransomware, é jogar algum tipo de DDoS, Denial of Service, certo? Que é um ataque muito comum, inclusive. Ele não traz nada de bom para a vida dele, mas ele atrapalha a sua. E é mais comum do que a gente imagina. DDoS está em todo lugar. Então esse é um exemplo de DDoS. Um usuário que veio do lado de fora, conseguiu acesso ao meu cluster Kubernetes de alguma forma, já não nos importa mais, ele já está lá dentro, e ele deletou um container, certo? Só que ele deletou um container pelo kubectl server. Isso daqui vai gerar log. E esse cenário eu vou conseguir falar, ó, fulano foi lá e deletou um container, a gente vai atrás desse cara. Só que a gente tem um segundo cenário, de um cara que ele não está do lado de fora, ele já está do lado de dentro. Ele já está dentro do meu OS. Então pensa que alguém está com SSH dentro da minha máquina que roda os meus containers. E esse cara vai fazer a mesma coisa. Ele vai deletar aquele container. Só que ao invés dele deletar aquele container pelo kubectl server, ele vai deletar direto pelo container runtime. Então ele vai lá, pegar Docker PS, vai ver os containers que estão rodando e ele vai deletar. Isso aqui não vai me gerar log nenhum. Obviamente vai gerar log lá de debug do Docker e tal, mas ele não vai gerar nenhum tipo de auditoria. O Docker não gera isso. Quem gera é o Kubernetes. Então esse tipo de evento é um evento que passa completamente despercebido. E aqui no caso é só um exemplo de DDoS, mas esse cara ele podia estar tentando fazer qualquer coisa. Ele podia estar tentando rodar um outro container de CryptoMine que também não ia ser visto por ninguém, ia passar despercebido. Então qual que é a ideia dessas ferramentas de Runtime Threat Detection? Teria algo deployado dentro do meu OS, dentro do meu Node, que ia estar gerando evento de tudo e absolutamente tudo que acontece. E essas tecnologias, como por exemplo o Falcon, elas ficam deployadas dentro de cada um dos nodes e tudo que acontece lá ele gera um evento para nós, independente do que esteja sendo executado. E qual que é a grande sacada dessas tecnologias? Ao longo dos anos, várias coisas nessa linha se criaram. Então tem o próprio agent lá de CrowdStrike, tem um monte de tecnologia que faz essa mesma coisa. Essa nova linha de tecnologias, Falcon, Tetragon, New Vector, eles usam um negócio chamado eBPF. E essa tecnologia é uma tecnologia que nada passa despercebida, porque isso é algo que está super próximo do kernel. Então tudo que acontece no kernel, por padrão, e isso é inegociável, vai ser enviado para a sua hook de eBPF se você tem isso configurado. Então essas tecnologias, a grande diferença delas é que elas têm uma visibilidade enorme dentro do seu ambiente, mas ao mesmo tempo elas não são ferramentas invasivas. Existiam tecnologias no passado que faziam a mesma coisa, só que como que elas funcionavam? Tinha que deployar como um módulo do kernel. E aí é um saco, né? A gente começa a falar de patch, de módulo de kernel, o que é uma merda. Essas novas tecnologias elas conseguem rodar como um daemon set, como uma aplicação qualquer, como uma APIzinha, e ela está lá simplesmente tendo 100% de visibilidade. Caralho, pessoal, não cansa. Ela está lá parada, tendo 100% de visibilidade no que acontece dentro do ambiente.
Beleza? Parou? É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, acho que dá tempo. 2 perguntas. Opa, claro. Quando você mostrou o Secret Manager, então basicamente o controller ali no Kubernetes ele fica lendo uma fonte externa e faz uma cópia no local dele, né, para o manager. Certo. Não seria talvez mais interessante eu colocar uma chave no controller do Kubernetes para ser um secret no Kubernetes? A minha aplicação transforma esse secret e abre uma sessão segura para um vault externo, ao invés de eu ficar replicando mesmo o segredo em 2 lugares. A ideia de replicar é para que o acesso, quando está dentro do Kubernetes, ele seja de baixa latência. Porque senão, se fosse fazer desse cenário, seria até melhor da perspectiva de segurança que a gente nem tivesse que replicar aqui, que só tivesse lá em outro lugar. Mas imagina que toda vez que eu fosse acessar a secret, eu ia ter que fazer esse hop todo. Eu ia sair daqui, eu ia passar pelo controller, eu ia ter que ir lá fora, e esse cara pode estar rodando em outra region, em um outro data center, em um outro qualquer coisa. Então a ideia é que o acesso sempre seja a secret que está o mais próximo de você, e também, usando dessa forma, a sua aplicação que antes rodava acessando uma secret, e a secret estava lá hard-coded, do nada ela muda para esse negócio e para a aplicação é transparente. Porque a aplicação só quer o quê? Monta uma secret como environment variable, ou coloca a secret em algum path do file system. Fazendo isso, para mim, funciona igual. E aí a ideia dessas tecnologias é justamente trazer essa melhoria, sem trazer mudança também para a forma como a aplicação funciona. Mas eu acho que tem até um modo do external secret onde ele não sinca internamente. Isso não garanto que eu falei isso, mas vamos checar direitinho. Tem um material para se apresentar mais nesses assuntos científicos? Cara, tem um livro da Liz Rice, que não é de Kubernetes, mas ele é de Container Security. É um livro daqueles da O'Reilly, tem um peixe na capa. É o melhor livro que eu indico para aprender sobre esse tipo de coisa, mas, repito, ele não fala sobre Kubernetes no detalhe, mas ele vai te falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, que acaba se aplicando ao Kubernetes, e para Kubernetes especificamente o conteúdo da CKS, que é a Certified Kubernetes Specialty, que de segurança do Kubernetes, então ela vai te dar um guia nisso daí. É isso, pessoal. Vamos para o Igor. Igor, quer pôr sua rede, alguma coisa pessoal? Se quiser. Acho que tem aqui no final. Tá aí. Pessoal, meu LinkedIn, quem quiser se conectar aí, um prazer, viu? Desculpa de novo aí pelo atraso, pela demora. Obrigado. Presente. Muito obrigado. Que é isso. Faz perdão, gente. A gente chegou lá meio-dia, né? A próxima Mas não, desculpa não, mas a gente chegou lá meio-dia. só uma verdade. Só acho que eles estavam acostumados. Vamos lá, ficamos esperando. Aí não conseguimos entrar, tirando o petisco lá. Mas, cara, sensacional. Dependendo de qual que eu participo, mas esse foi um dos melhores. Se quiser uma água também. Eu fui lá ver a terraforma do Igor, já vi 2 vezes. É acelerado. Não que eu não seja acelerado.